É muito bom investir, é muito bom ter dinheiro no banco. Mas, cara, imagina se dá uma zica no Brasil igual aconteceu na Argentina. E o que você batia de frente, então, assim, digamos, no conteúdo que você mencionou? Às vezes eu bato de frente com outros canais e tal. Exatamente. É muita coisa, mano, muita coisa. Por exemplo, a questão de comprar casa ou alugar. A questão de você ter carro de aluguel ou de assinatura. Essa daí é uma coisa que tá em alta também. Antes era a história da casa, aí hoje em dia meio que todo mundo tem sua opinião. Sim. Então pode ser que sim, pode ser que não. Às vezes é melhor só viver de aluguel, às vezes é melhor comprar. Mas a questão do carro de aluguel, não, porque se você andar de Uber um ano inteiro, você acaba até economizando do que você gastando dinheiro comprando um carro. Não, e a treta é que assim, os caras falam assim, vamos fazer um comparativo aqui. Me perguntam isso direto. Duda, você acha melhor eu financiar um Onix Zero ou pegar um Onix por assinatura? Nenhum dos dois, velho, tá louco? O Onix é um carro popular 1.0, tá 80 e poucos mil. O carro por assinatura, o plano mais básico ali vai estar 2.200 mais ou menos. Contando a gasolina dá 3 pau. Quem é o pobre que vai conseguir fazer isso? O financiamento também de um Onix vai sair nessa faixa. O pobre ganha 2 pau. Então não é nem questão de, Duda, o que você... Não é questão, não dá. Por que ele não compra um Palio de 20? Exato, é o que eu falo, compra um Celta. Eu tive um Celta por 5 anos, 2008. Eu tive Maravilha. um Celta rebaixado. Mas o Celtinha era da hora, né? Não dá problema aquele carro. Não. Cara, eu amava. Já tive um Celta também. É claro que hoje eu tenho um carro melhor e tal, mas cara, se acontecesse alguma coisa na minha vida de ruim, eu tivesse que voltar atrás, mas pegava um Celta fácil. Celtinha 1000, carro anda pra caramba porque é 1.0, mas é leve o carro, né? Gostoso e tal. Então, o pessoal ele é seduzido por esse tipo de coisa. Você chega lá no canal do cara e o cara fala assim, vamos ver aqui, se é melhor você financiar um Onix ou você fazer um carro por assinatura. Pro pobre, nenhum dos dois. O que você acha sobre moto? Eu peguei uma motoca. Aqui, bicho, nossa senhora, tô tirando onda, cara. Que é pro galho, né? Quando eu tava de Uber, eu tava muito estressado. Quando eu cheguei e agora tem Uber de moto, né? Você viu? Eu vi. O 99 Uber tem moto. E aí eu tava de carro, cara. Vou falar pra você aqui em São Paulo, uma coisa que piorou muito com o tempo foi o trânsito, né? E isso toma muito tempo das pessoas. Sim. E uma coisa que eu já falei no meu canal é o cara solteiro, porque assim, nosso público são muitos caras solteiros. E nem todos moram em capital, também tem disponibilidade de ônibus, de trem, facilidade. E uma coisa que eu sempre aconselhei foi moto, que é barato, econômico. Assim, você ganha tempo, você para em qualquer lugar. O que você acha também? Não, eu acho top. O único problema é você tem que andar ligeiro, né? Que moto é osso, né? Eu, por exemplo, eu teria moto se eu morasse numa cidade mais tranquila. Aqui em São Paulo eu acho que me dá um cagaço, sabe? De ter moto. O trânsito e questão de assalto, né? Não, questão de assalto e questão de que, mano, a gente vai que dirige carro. Tem vezes que você realmente não vê a moto. Mano, quando eu tô na Marginal Pinheiro, às vezes eu tô virando ali, o cara tá bem na área cega aqui, né? Nossa, caramba. Mano, quase mato um aqui, né? Então, tem a questão do perigo, mas eu acho muito louco. Mano, tem moto que é 30 km por litro. Né, com o preço da gasolina, isso é uma maravilha. Você chega muito mais rápido nos lugares mesmo, né? Eu ando muito de trem porque é bem mais rápido. A moça aqui do podcast de vocês até falou, Duda, quer que a gente manda um Uber aí pra te buscar? Eu falei, relaxa, eu vou de trenzão. 40 minutos, sabe? Né? Agora, vai tentar vir de carro pra cá. Não. Fora estacionamento, que é grana pra caramba, gasolina. Às vezes, eu moro em Osasco. Eu faço muito evento lá na Vila Olímpia. 1h45 de carro pra chegar lá. De trem demora 50 minutos. E ainda posso ir trabalhando do trem, né, pelo celular, adiantando, legendando meus vídeos e tal, né? Então, mas eu acho legal. Eu só fico com esse receio que acho que minha mãe teria um treco se eu comprasse uma moto aqui. A minha mãe, ela sempre fica muito preocupada, mas eu nunca tive acidente. Eu sempre dirigi com muita cautela, né? Extrema cautela. Então, por isso que eu indico pros caras. Mas realmente existe esse fator de ser perigoso. Boa. Mas é uma boa. Nos Estados Unidos, tá tendo um problema agora... Que é basicamente assim, os boomers estão morrendo, né? Os boomers americanos estão morrendo. E são eles basicamente que controlam o patrimônio do país. Tem um... Boomer é 1900, da guerra, né? 64 a 80. Ah, boa, tá. Então, pra quem tá assistindo, inclusive, quiser ver, tem uma reportagem chamada Maldição dos Millennials. Que a gente pegou, quem é Millennial... Mano, eu não decorei esses bagulho de geração Z... Millennial tá com uns 30 anos. É 2000, 1990 pra frente, mais ou menos? Tá. Teoricamente pegou os anos 2000 com a adolescência. Então, entre 10 e 15 anos. Tá. Mas, enfim... São essa galera que sofreu algumas crises, teve a crise imobiliária, depois teve a crise do desemprego, aí teve inflação e agora, por último, pandemia, ó, que legal. Aí, seria a geração que é mais pobre do que seu pai, então a gente não vai conseguir fazer algumas coisas que eles fizeram.
que é comprar casa, carro e etc. Então, grande parte das pessoas que hoje vivem nessa questão do aluguel e do... Enfim, ou que buscam juntar dinheiro pro financiamento, vão conquistar isso muito mais tarde, ou eles não vão sair do aluguel mesmo por uma questão meio de que geracional. Sim. Isso nos Estados Unidos é muito forte. Eu sempre morei na casa da minha avó, né? A gente dividia lá com ela. Era aquelas casas de vó. Tem quintal, tem os cômodos grandes e tal, né? Quando eu mudei pra Osasco, eu falei, caramba, 50 metros, mano. Pequeno, velho. Osso, hein? Hoje é grande. Tá havendo uma mudança drástica no mundo imobiliário. Vocês devem estar reparando que cada vez os bagulho tá menor. Né? Apartamento de 29. Pô, eu tava vendo... Estúdio. Estúdio. Eu tava vendo que em Nova York teve um boom dos chamados microapartamentos, que são apartamentos com 25, 22 metros, coisa que pra gente é absurdo aqui. Em Nova York tá ficando normal. E tudo que acontece em Nova York vem pra cá. São Paulo tá normal também, pô. Já tá ficando, né? Cara, eu fico pensando... Tem empresa que 40, trabalha... Tá, mas 20 é osso, né? Tem empresa que trabalha pra fazer prédios disso. Fazem vários prédios, e vende, né? Duda, você acha que vale a pena comprar esses apartamentos pequenos? A treta é, o que hoje é considerado pequeno, amanhã vai ser considerado grande. É o novo normal? É o novo normal. Cara, pega o meu apartamento. Simples. Pequeno. Sabe? Bairro ruim. Já teve 2 assassinatos na minha rua. Tá, sabe? E o cara caiu morto na frente do portão do meu prédio. A gente não pôde sair enquanto a polícia não veio tirar o corpo do cara. Ruim. Eu paguei 259. Hoje tá valendo mais de 400 mil. Apartamento ruim em área ruim. Imagina numa área boa. Cara, no Brasil, todo mundo quer ter casa. E aqui um ponto que eu quero falar. O pessoal chega e fala assim, ai, ter casa própria é sonho de pobre. É claro, o rico já tem casa, não precisa sonhar com isso, né? Desde adolescente já tem a casa garantida do papai, né? Mas não vem com esse papo, não. Todos os maiores livros de educação financeira falam que é melhor você ter casa própria do que você não ter. Segredos da Mente Milionária fala isso, o Homem Mais Rico da Babilônia fala isso, a Psicologia Financeira fala isso, o autor do Pai Rico, Pai Pobre, não nesse livro, mas num outro que ele escreveu, ele fala a mesma coisa. Cara, eu tenho minha casa própria, nunca falei que não é bom ter, né? Todo livro fala que é bom ter. E aqui no Brasil, as pessoas querem ter casa própria. Apesar de estar nessa moda de falar de aluguel, todo mundo, até quem fala que aluguel é bom, sonha em ter uma casa um dia. Então é um mercado top. Cara, pra tua casa desvalorizar, tem que acontecer uma zica muito grande. Tipo, sei lá, mano. Surgiu uma balada funk do vizinho, Enchente, sabe? Enchente, é muito difícil. É muito bom investir, é muito bom ter dinheiro no banco. Mas, cara, imagina se dá uma zica no Brasil igual aconteceu na Argentina. O que aconteceu na Argentina? A moeda deles desvalorizou. Então, tanto o cara que tinha, sei lá quanto, 10 mil pesos argentinos, quanto o cara que tinha 1 milhão de pesos argentinos, quanto o cara que tinha... Todo mundo se ferrou lá. Agora, quem tem imóvel, tudo bem, deu ruim ali, mas imóvel tem um valor diferenciado que não oscila conforme o mercado. Entendeu? Né? Então, é sempre bom, por isso que rico investe em imóvel. Vários livros, né, falam sobre isso. Você ter, seja para alugar ou seja para ele valorizar cada vez mais. Então é muito bom. O negócio de comprar na planta é bom por quê? Porque você está comprando um negócio que hoje vai valer bem menos. Olha o exemplo do meu. Comprei na planta, 259 mil. Quando ele estava pronto já estava valendo 330. Já valorizou 70 pau. Isso não entra na parcela? Então, essa era outra parcela, né? Tem um cálculo que eu fiz no meu canal, que o pessoal fala assim, o ruim de financiamento é que no final você paga quase 3 vezes o valor. É verdade, paga mesmo. Só que eu fiz um cálculo, vamos ver quanto que sai o financiamento desse AP que eu moro. Eu tinha financiado lá 135 mil. No final dos 30 anos, é que eu amortizei, então o que tem mais rápido. No final dos 30 anos, eu ia ter gasto acho que 350, quase 3 vezes o valor. Só que eu peguei o mesmo cálculo do aluguel. Fazendo isso, a cada ano eu botei um reajuste baixo, de 5%, se não me engano, 5 ou 6. Lembrando que tem ano que é 10, 12. Eu peguei leve. Apartamento aqui, tá 1.000 e pouco. A cada ano aumenta 6%. No final, lá nos 30 anos, o cara vai ter gasto quase 1 milhão. E vai sair sem nada. Eu gastei... Teoricamente, né, no final dos 30 anos, gastei 300 e poucos mil, só que eu vou ter um apartamento que é meu e vai levar mais de $500 mil. Eu posso vender e pegar todo o dinheiro que eu gastei de volta, entende? Se você compra na planta, você vai... Vamos fazer uma simulação aqui, vai. Você vai comprar um apartamento na planta que ele vai ficar pronto daqui a 2 anos.
você vai parcelar ali o valor da entrada. Esse valor da entrada pode ir aumentando conforme o imóvel vai sendo finalizado. Isso é o que eles chamam de taxa de evolução de obra. É uma taxinha que vai aumentando ali todo mês. Agora, a partir do momento que ele ficou pronto e entrou o financiamento, vai embora. Aí você tem algumas opções de financiamento. Isso é um negócio que a galera tem que ficar de olho. Tabela Price. O que é a tabela Price? O valor vai ser o mesmo do início até o fim. R$1.000 por mês por 30 anos. Tabela Saque. Ela começa um pouco mais caro, 1.300, e vai caindo. Então começa 1.300, só que lá na frente vai ser 500 nos últimos anos lá, né? Agora, você prefere um bagulho. Vou dar um exemplo aqui. Você é generalista aqui, tá? Porque isso vale pra quem é pobre, volto a dizer. Você prefere ter um apartamento que você paga 1.300, o valor vai caindo e no final do prazo ele vai ser teu? Ou você prefere morar na casa de alguém pagando 1.700, todo ano vai aumentar e no final você vai sair com uma mão na frente e outra atrás? Não tem sentido matematicamente, entende? Então, quando o cara é rico, pode valer a pena, porque naquele caso, o aluguel pode ser mais barato que o financiamento. Só que hoje ele tá mais barato que o financiamento. Daqui a 10 anos, o valor que ele vai estar pagando de aluguel, 10%, 10%, 10%, 8%, 12%, todo ano, o pessoal fala assim, não, porque viver de aluguel te dá liberdade. Cara, pra mim, liberdade é ter dinheiro. Porque um morador de rua também pode morar onde ele quiser. Só que ele não tem pra onde voltar. Ele não tem nada que é dele. Um morador de... Eu tava até pensando nisso, velho. Se eu fosse um morador de rua, mano, eu ia morar em Florianópolis, né? Né? Pra que eu vou ficar aqui na Sé em vez de ir pra lá? Mano, pega um busão e vai viver. Pelo menos tem uma praia lá. Pô, é verdade. Morador de rua também tem liberdade pra ir pra qualquer lugar. Só que a pessoa que mora de aluguel e é pobre tem a mesma liberdade que o morador de rua. Vive onde quer, mas não tem nada. Não tem nada que é dela. Se o cara der um pé na bunda e falar, cara, não quero mais que você mora aqui porque eu vou vender. Cara, não quero, que eu quero alugar pra outra pessoa. Então, liberdade que esses caras falam é porque eles têm várias casas e eles moram de aluguel onde eles querem. Se der ruim, ele volta pra cá. Agora, você não dá pra você falar que você tem liberdade quando você não tem nada. Entende? Tipo, a qualquer hora o cara dá um pé na bunda de você e você tá ferrado. Cadê tua liberdade? Ah, liberdade que é de morar embaixo da ponte? Né? Então, eu sempre prefiro você ter seu imóvel. Ah, Duda, mas e se desvalorizar? Eu tenho meu imóvel, eu vou morar no lugar que desvalorizou. No livro Homem da Babilônia, o cara fala, tenha seu próprio teto. Então, independente de você ter um imóvel para investir, para ter renda passiva ou não, tem um lugar para você viver, sabe? Então, por exemplo, eu falo pra galera, cara, compra um APzinho pequeno, mas vai ser teu. Teu. Não para ter preocupação de vender ou para qualquer coisa. Porque hoje em dia, tem gente que fala que assim, né? Você ter o imóvel, você não tem liberdade. Não sei se vocês conhecem, mas eu conheço muita gente que tem imóvel, mas aluga esse imóvel e a pessoa vai viver em outro lugar. Então eu tenho um amigo meu, por exemplo, que comprou um imóvel em Pirituba, estava morando lá, recebeu proposta para ir para São José do Rio Preto. Foi, tá alugando aqui e com a grana daqui aluga uma casa bem mais da hora lá. Tem gente que fez a mesma coisa e tá em Bragança Paulista, cada um num canto. Eu não vejo desvantagem em ter imóvel. Tenta colocar isso na minha cabeça, eu não vejo desvantagem. Sim, eu também acho muito bom. E o prazer de você saber que você tem... é teu, velho. Você vê nessa região central, pô, tem gente que mora aqui, velho. Vai a pé pro trabalho, do lado do metrô, não é solteirão, ou é divorciado, ou é viúvo, não tem filho, não quer ter filho. Pra que o cara vai pagar lá num bairro lá longe, lá 50 e pouco, 60 metros, né? É. Vou rachar um aqui de 29, um quartinho, o cara come fora, não sabe nem cozinhar. No livro Segredos da Mente Milionária, o autor fala assim, pessoas de mentalidade pobre colecionam boletos e contas pra pagar. Pessoas de mentalidade rica colecionam imóveis e terrenos. Cara, é bom ter terra. Tem até o ditado antigo, né? Quem tem terra não erra, né? É bom você ter imóvel. É louco. Animal. Galera, bota aqui nos comentários. Vocês curtiram? Dá o like. Espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal. Um prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem, traz tudo pra vocês. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você que tá começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante pra você.